Invito a audiência do Google Abaixo 2021, mais uma vez. Temos aqui o Nuno Miranda, o Jorge Cohen, ambos cineastas de produtores, um de Cabo Verde, o outro da Angola, não é? Então, muito obrigado por disponibilizarem o vosso tempo conosco hoje. E hoje vamos falar, como já sabem, de os prós e contras de produções nacionais versus das coproduções internacionais, né? Mas antes de começarmos, queria pedir-vos para falarem um bocadinho sobre o vosso percurso, um trechozinho do vosso percurso, né? Vossa no cinema e dos vossos países. Acho que podemos começar com o primeiro que eu tenho aqui na tela, é o Nuno. Então, Nuno, pode, por favor. Ok. Bom, antes de mais, olha, obrigado por esta oportunidade. Estamos aqui a conversar. Eu sou um bom amigo do Jorge e gosto muito de conversar com ele e temos partilhado basicamente uma caminhada juntos. Eu estou a dizer juntos porque só para contextualizar um bocadinho, há 7 anos atrás eu trabalhei em Angola durante um ano e foi lá que conheci a geração 80. E a geração 80 na altura já existia e eu estava a sair de Angola para ir para Cabo Verde para criar a minha produtora. E foi interessante porque ao criar basicamente a missão, visão, todo o conceito da minha empresa, eu depois perguntei-me, ok, deixa ver se em Angola, antes de eu sair daqui, se há alguma produtora que seja semelhante àquilo que eu quero criar em Cabo Verde. E coincidentemente, opa, eu encontrei a geração 80, que é, se a geração 80 existisse em Cabo Verde, a identidade seria a mesma que a nossa, e se a Crioulo Scope, em vice-versa, também existisse em Angola, provavelmente teríamos uma identidade extremamente similar. Somos ambos de gerações de 80, que queremos criar tanto uma identidade no audiovisual, mas também, pelo menos para nós, principalmente no cinema. E a minha caminhada no cinema, na verdade, começou recentemente, começou bem recentemente, porque eu criei a Crioulo Scope juntamente com a minha irmã, a Rita, e com o Pedro Solé, que hoje em dia é meu sócio, braço direito, meu produtor. Criámos há 6 anos atrás. E a ideia foi mesmo fazer cinema cabo-verdiano. Sempre foi fazer cinema cabo-verdiano. Mas, como devem saber, a nível de produção aqui em Cabo Verde, não existe uma estrutura, ainda não existe. Estamos a dar os primeiros passos, mas ainda não existe uma estrutura estabelecida a nível de produção cinematográfica. Não há, eu acho que principalmente ainda não há uma mentalidade coletiva para impulsionar o cinema a nível nacional. Tem que ser o esforço de indivíduos, muitos deles que eu conheço, muitos deles meus amigos, realizadores, produtores de cinema, que vão impulsionando o cinema a pouco e pouco, mas a Crioulo Scope foi exatamente criada para fazer isso. E foi uma caminhada de 4 anos até que eu conseguisse não só ter o know-how, mas também conseguisse dar o primeiro grande passo a nível de cinema, que foi com Que Me Deus, que assim como o ar-condicionado do Cohen e do Fradique teve a estreia mundial no Festival de Cinema de Rotterdam, foi excelente. E eu diria que foi assim que começou os nossos primeiros passos a nível de realmente, ok, começamos a fazer produção, estou a dizer nós, Crioulo Scope, que é a produtora, e eu e o Pedro principalmente, é que começámos realmente a dar os primeiros passos a nível do cinema. Foi uma experiência incrível, o networking foi incrível também no âmbito do festival, mas também ajudou-nos a perceber o quão nós estávamos a leste de tudo o que estava a acontecer a nível do cinema. Em Cabo Verde, quando eu digo que não há estrutura, não há mesmo uma estrutura ainda
Está tudo em fase embrionária. A primeira lei do cinema foi passada em 2020 e há 2 dias atrás surgiu o Núcleo do Cinema no âmbito de fomento a produções internacionais virem cá filmar em Cabo Verde e também fomento do cinema nacional. Esse núcleo surgiu há 3 dias atrás. E para nós, realizadores, produtores, já estamos a debater relativamente a questão do aparecimento desse núcleo. Mas está tudo muito em fase embrionária. Eu acho que a primeira coisa a mudar é sempre a mentalidade, porque já ajuda nós termos nem estou a falar só de políticos, mas políticos privados, pessoas que entendam que o cinema impulsiona também a visibilidade do país, principalmente. Mas é basicamente isso. Começou com Comer Deus. Depois de Comer Deus, eu entrei veio logo o Covid, então eu fiquei em confinamento a escrever uma série escrevi uma série. Escrevi também 2 filmes cabo-verdianos. Um deles quero iniciar a produção já em 2021. É um filme que se baseia na Ilha de Santiago. Esta série seria de interesse também para este debate, porque vai ser feita no âmbito de coprodução, tem que ser feita no âmbito de coprodução mesmo. É uma série que eu escrevi, não inclui necessariamente a Cabo Verde como por exemplo, a história não acontece em Cabo Verde, acontecerá num outro lugar, mas é uma série que eu tenho um carinho enorme por ela e já há algum tempo que tenho estado com essa ideia na cabeça e escrevi, que se chama Solomon and the Machine, e que está na fase de vermos os parceiros ideais, vermos as coprodutoras ideais, e tem sido um aprendizado enorme. O Pedro entrou recentemente também, o único produtor, inclusive cabo-verdiano, que entrou agora na EAV, que é basicamente um mega círculo de produtores de networking a nível mundial, em que produtores de renome não só estão dentro e há partilha de projetos, há partilha de know-how, há partilha de networking e também, principalmente, podemos, por exemplo, há um acompanhamento de projetos de diversos produtores ao longo, por exemplo, é o que estamos a fazer agora, ao longo de um ano, em que cada produtor vai com o seu projeto e com o seu escritor. Eu fui com o Pedro agora recentemente, eu fui na capacidade do escritor do projeto, o Pedro foi na capacidade de produtor, e para nós, imaginem, por exemplo, nós estamos a vir de um país, não só a insularidade já é algo que nos aprisiona, mas também há a necessidade de haver esse abrir de horizontes em relação ao que é o cinema a nível mundial, para podermos projetar o que pode ser o cinema a nível nacional. Então foi uma oportunidade incrível para estarmos entre produtores incríveis, escritores incríveis, e podemos partilhar informações, e há um grande interesse no cinema cabo-verdiano, principalmente por ser desconhecido, e isso é interessante, acho eu. Mas é isso, eu estou a chegar, de há uns dias para cá, estou a chegar da França, exatamente dessa residência no âmbito da EAV, e sim, tenho um projeto que, como disse, vou começar agora no próximo ano, esta série, entre outras coisas que ainda vão na cabeça, mas vamos ver como é que as coisas vão se desenvolvendo também no âmbito do Covid. E acho que é só. Obrigada, Nuno. Obrigado, Jorge. Por favor. Desculpa. Olá, Míusia. Obrigado, Nuno, pelas palavras. É recíproco o carinho e é recíproca a admiração do trabalho e, acima de tudo, do percurso. E obrigado, Kugoma, porque acho extremamente importante que nós continuemos a desenvolver esta ponte Moçambique, Cabo Verde, Angola, e não só. Para além da língua, partilhamos afinidades, afetos.
e é fácil. E acho que devíamos explorar um pouco mais. Temos essa obrigação de nos conhecer, de trabalharmos em conjunto. Por isso, também, quando falo de produções, eu percebi produções nacionais dentro do país, e lá chegaremos, extremamente entusiasmantes. Algo que a geração 80 quer continuar a fazer, e muito brevemente eu queria só contar o percurso. A geração em 2010, e começamos a fazer uma pequena coisa, e logo percebemos que, muito pelas razões mencionadas pelo Nuno, também em Cabo Verde, imagino que em alguns aspectos, pronto, apesar destas dificuldades, temos que continuar a tentar desenvolver essas pontes. E partilhava-vos um bocado o que foi o nosso percurso. Começámos a tentar fazer cinema com uma curta-metragem, percebemos que ainda não tínhamos toda a infraestrutura no país criada para continuarmos a fazer filmes de uma forma sustentável. A maneira que nós arranjámos para continuar a trabalhar, pelo menos na área, foi fazendo um bocado de trabalho comercial, e hoje em dia a Geração é uma produtora que também presta serviço a esse nível, publicidades institucionais para além do cinema, e com isso fomos conseguindo alguma autonomia de equipamento, um conhecimento do mercado, e também termos o que eu acho que é o essencial para se fazer filmes, são pessoas e as ideias. As ideias, a vontade já tínhamos, não somos os únicos, mas eu penso que ideias, vontade, com equipamentos e algum conhecimento, permite com que, a partir de determinado momento, passasse a ser mais fácil e possível fazer cinema. Inicialmente, começámos a fazer curta-metragem, mais projetos relacionados com o cinema, depois coproduções internacionais, que no início nós achávamos que eram coproduções, hoje olhando concretamente, eu acho que era mais, prestávamos serviços a um preço simpático e camarada, porque acabávamos por não deter o controle de direitos sobre o filme, não tínhamos o controle criativo, e depois também acabava todo o processo de edição e de escolha, deixávamos de fazer parte. Fazíamos parte no início, quando era necessário, e depois durante as filmagens, mas pronto, houve casos, nem todos os casos foram iguais, mas tentámos fazer trabalhos deste tipo com Portugal, com o Brasil, com a Suécia, com vários sítios, porque nós acreditávamos mesmo que nós não temos, eles têm. E que esse seria o caminho e a maneira para nós nos desenvolvermos enquanto produtora. Não deixamos de continuar a fazer colaborações internacionais. O cinema, eu acho que é uma disciplina não é só interdisciplinar, mas também geograficamente não está circunscrita a um país, nem na sua produção, nem na sua visualização. Nós continuamos a fazer colaborações, mas percebemos que enquanto não desenvolvêssemos uma base sólida e forte, não conseguiríamos fazer colaborações equilibradas ou coproduções equilibradas, onde a tua voz vale o mesmo que a minha, não é? Eu penso que isso é importante também, principalmente se é uma história contada em Angola. E pronto, depois dessa tentativa, sempre a trabalharmos com produtoras de outros países, também fomos sempre desenvolvendo projetos internamente, maioritariamente documentários, e se nós olharmos para o caráter dos documentários que nós fazemos, seja o Independência, que foi feito com a Associação Chihueca de Documentação, seja o Para Lá dos Meus Passos, que foi feito com a Companhia de Dança Contemporânea, todos eles obrigam-nos a trabalhar em conjunto, a intersetar outros coletivos, a intersetar outras disciplinas e outras formas de fazer. E eu penso que os documentários, todos eles, num país onde não existe uma indústria que se possa assim chamar, são feitos muito com base de coproduções e com base de trabalho fundamentalmente local, como se olharmos para o Como é Deus, a Crioloscope, a trabalhar com coreógrafos e dançarinos e bailarinos, e tudo isso, se calhar nós não chamamos esses nomes, mas eu
eu sinto dessa forma. Eu sinto essa colaboração e essa entrega para os projetos. E agora, mais recentemente, como o Nuno referiu, começamos a fazer algumas incursões para a ficção. Aí sim, projetos ainda muito com recursos internos, também muito feitos da mesma maneira, com os mesmos mecanismos. Fizemos o ar-condicionado e aí lançámos um repto de tentarmos fazer um filme por ano. O primeiro, um filme de ficção por ano. O primeiro foi o do terminar em pós-produção um segundo filme do Eric Claver, realizado pelo Eric Claver, chamado Nossa Senhora da Loja do Chinês. Interessante, é um filme com que teve apoios da Kinoyeto. A Kinoyeto é um coletivo que está a dinamizar cinema em Angola, e teve tipo como produtor executivo também o Silvio Nascimento, que é um ator é um ator angolano, mas também está muito engajado na promoção do cinema em Angola. E é engraçado que começamos de alguma forma a perceber que não sabemos fazer tudo, que não temos as mesmas valências para tudo e que de alguma forma é importante colaborarmos. Para além disso, a geração também tem pontualmente apoiado pequenas produções de pessoas, e a maneira como nós acabamos por apoiar é um pouco, se calhar, o que nos faltou no início e demorou-nos muito tempo para o arranque, que é sempre que possível disponibilizamos equipamento, partilhamos alguns recursos e vamos trocando. Eu sinto que ainda não temos uma indústria cinematográfica em Angola, temos uma vontade tremenda e hoje sinto talvez que aqui com menos recursos, uma fase do país com menos recursos, uma fase de confinamento, uma fase de isolamento de fronteiras, fez com que nós acabássemos por olhar um bocadinho mais para dentro. E hoje parece que estamos num novo ciclo. Ainda ontem estreou um filme novo nas salas de cinema, o Moananqueto, feito por uma produção inteiramente angolana, e eu sinto que o cinema em Angola está a começar a entrar num novo ritmo. Entusiasmado por fazer parte do processo e para vermos os resultados. Yeah. Obrigada. Acabaram por sozinhos responder a primeira pergunta sem eu ter produzido a perguntar. Então, nesse âmbito, né, como vocês já falaram um bocado sobre que há uma falta de condições, né, para fazer produções nacionais que não seja vocês mesmos a angariar, né, e fazer o esforço. Na vossa opinião, procura por acordos de coprodução internacionais com países como Portugal, Brasil e outros, e é algo que ajuda a desenvolver a indústria do cinema nos países PALOP, ou qual é a vossa opinião perante isso? Podemos começar com o Jorge, como temos começado com o Nuno. Eu concordo. Comecemos com o Jorge. Bom, é assim, eu acho que coproduções são sempre benéficas e são sempre importantes. Só que, assim, do ponto de vista concreto, eu não conheço, se calhar mesmo mais desconhecimento meu, uma coprodução angolana nos últimos anos feita nesses moldes, como Portugal, por exemplo. E eu penso que passa por várias coisas. Coproduções entre países são acordos também entre países. Portugal tem um fundo, que é o fundo do ICA, que são 450 mil euros anuais para apoiar um filme num país PALOP, mas é legítimo, é dinheiro português então, e europeu, e uma das coisas, as condições é ser uma produtora portuguesa a definir. Depois, outra questão é, e sim, o realizador é que pode ser angolano, mas aí a produção é portuguesa. Então, muitas das vezes o que acaba por acontecer, quando acontecem, acabam por ser fundos que ficam mais ou para PALOPs na diáspora, ou até, eu não sei, na verdade não estou tão dentro, é um pouco complexo e que depois é sempre desigual nos nossos países, é capaz de do outro lado algo equivalente.
Então, depois não acaba por ser uma coprodução, de facto, acaba por ser mais essa tal prestação de serviços ou autorizações ou licenças, que também, porque nesse caminho tu aprendes, mas não são coproduções de facto. E acho que para tu conseguires fazê-lo e a essa escala e ter esse proveito, tens de ter também do teu lado instituições igualmente capazes de gerir o processo. Porque senão fica o ónus no produtor individualmente, porque de repente tem que virar advogado, tem que virar financeiro, tem que virar e não tens essa capacidade. Fora isso, essas coproduções internacionais muitas vezes obrigam-te por exemplo, não é só a produtora que tem que ser estrangeira, tens algumas obrigações do ponto de vista da componente criativa. Os diretores de fotografia ou onde é que vai ser feita a pós-produção, porque na verdade é um dinheiro de Portugal para fomentar o cinema português em colaboração com os outros países, não é? Mas para isso precisas ter do outro lado também um país que queira colaborar e que esteja igualmente engajado nisso. Não temos isso ainda, não conheço muitos casos de sucesso, eu penso que esse fundo vai quase sempre para Moçambique, por isso, Mílzia, se calhar tu és a pessoa que melhor pode falar sobre isso, quão benéficas é que essas coproduções são. Sei que o Comboio Sal e Açúcar, há uma produção com alguma regularidade, e sim, eu acho que nós não estamos bem preparados ainda, e depende muito da história que tu queres contar. Há histórias que tu precisas de uma produção milionária, há outras que não. Tu não precisas de 450 mil euros para fazer todo tipo de filme. Então, julgo que devemos pensar que tipo de filme é que queremos fazer e a partir daí perceber que tipo de colaborações nós precisamos. Seja precisamos de colaborar com os nossos vizinhos, precisamos de colaborar com outras produtoras dentro do país, precisamos de colaborar com outras produtoras fora que tenham algo que nós não temos. Eu penso que, pelo menos, o nosso processo é partir um bocadinho mais que tipo de filme queremos fazer e que tipo de apoio precisamos. Não quais são os apoios disponíveis, que tipo de filmes é que vamos fazer. Antes que eu passe a palavra ao Nuno, só vou dar um incerto aqui. Não posso talvez dizer que é Moçambique em si que tem muitas coproduções internacionais. Acho que eu vou dizer mais que são os cineastas, os realizadores da velha guarda, como os Souls de Carvalho, os João Ribeiro, os Licínios Azevedo, é que tem essas conexões lá fora para fazer os tais longa-metragens com produções como, vamos dizer, produtores como as que fazem filmes e Bando à Parte, como esses grandes aqui. Eu acho que é mais conexão deles, porque ainda não, eu pessoalmente, ainda sou, vamos dizer, um bebezinho na indústria cá, mas eu pessoalmente ainda não vi curta-metragens e, vamos dizer, de cineastas, vamos dizer, da nossa geração, faixa etária ainda ter. Agora, talvez aquilo que vocês estavam a falar, que o Nuno já fez algumas produções contigo, né? Eu pessoalmente com os meus dois curta-metragens, eu fiz junto toda a minha edição é sempre feita em Cabo Verde com Samira Cruz. Samira é meu go-to para a edição. Tudo que eu faço, ela já sabe. É ela que edita, não tem nem tem discussão. Então, acho que talvez parte de nós, né, da nossa geração, de 80, 90, começamos a pensar nisso e pronto, pode ser que nós não fazemos coproduções com os grandes internacionais, né, mas talvez entre nós começamos a dar esse apoio. Sim. A nós mesmos e começar um sistema de coprodução nossa, porque eu acho que as velhas guardas têm suas conexões do velha guarda lá, então vamos fazer o nosso. Mas vou passar agora a palavra ao Nuno, né? Não, isso que tu disseste relativamente... Para não cortar o fio do pensamento, Nuno, desculpa, o Jorge estava para dizer algo? Ok, sim. Não, bom, basicamente só queria dizer uma coisa, Míldia, não é errado, esses são fundos públicos, não são fundos da velha guarda, só que simplesmente candidatamos também para esses fundos, não estamos preparados para fazer isso. E qualquer processo de coprodução é um processo que exige isso.
cooperar entre produtoras, seja locais ou internacionais. Quanto mais longe, quanto maior o dinheiro, maior a burocracia, maior o trabalho. E tu tens que ver se vale a pena ou não para o que tu queres fazer. Mas não é errado ter conexões, não é errado quem consegue fazer os que façam. Simplesmente, cara, não é o que ele quer fazer, faz. Ele vai fazer quando tiver dada e quando se sentir preparado e quando sentir que pode negociar. Mas às vezes, como nós não fazemos, achamos que os outros não devem fazer, eu acho que há vários caminhos, há vários tipos de cinema e há vários tipos de forma de produzir. Sem falar que nós hoje acabamos por ser um pouquinho mais independentes e versáteis, realizadores que também editam, que também filmam. Eu vejo o caso do Nuno, do Fradique, da Camille, do Eric, tipo, que é uma versatilidade que, se olharmos para 20 anos atrás, não existia. A indústria era diferente, tanto na forma de produzir como de realizar e de fazer os filmes. Tem razão. Nuno? Não, eu concordo que a democratização do cinema trouxe uma coisa excelente, que é basicamente tornamos todos canivetes suíços no que toca às valências que temos. Eu, por acaso, além de realizador, também sou diretor de fotografia, editor e também, por exemplo, em Que Me Deus, se eu não tivesse todas essas valências, provavelmente Que Me Deus não saía na altura que saiu, porque nós recebemos o financiamento, mas acho que mesmo o Jorge concorda com isto, que o financiamento que nós recebemos de Uberbals, de Rotterdam, não era suficiente. Nós tivemos que financiar também parte com a nossa produtora, e provavelmente o caso dele foi idêntico também, que uma parte do dinheiro também saiu da Geração 80, uma parte do dinheiro saiu da Crioloscope, daqui do nosso caso. E, por exemplo, eu queria usar o melhor diretor de fotografia aqui em Cabo Verde. Não há muitos, é contados nos dedos quase de duas mãos, mas há um que é muito bom, que é o Nenas Almeida. Eu queria que ele estivesse presente, só que por eu ser diretor de fotografia e por não termos dinheiro suficiente para financiar nem uma viagem até São Vicente para eu e ele estarmos lá, por exemplo, durante um mês a filmar, então tive que ser eu a filmar o filme inteiro, e também o processo de edição para mim foi horrível, porque eu filmei o filme e depois sentei-me à frente do computador a editar aquilo, então estava muito presente, muito perto do material, e não conseguia dar um passo para trás e ver as coisas num espectro maior. Mas acho que mesmo assim o filme, ainda hoje eu gosto e saiu como tinha que sair, mas são tipos de produções que eu penso que não aconteceriam se eu não tivesse as valências que tenho, e a democratização do cinema trouxe isso. Em relação à questão de coproduções, a nível, por exemplo, de entre nós, as coisas acontecerem entre nós, eu concordo. Por exemplo, eu agora recentemente editei um teaser do filme do meu colega, que é o Yuri Kunik, que também é um realizador cabo-verdiano, excelente. Ele está com um filme excelente, e eu editei recentemente o teaser dele. Também, eu acho que nós não temos, por exemplo, aqui em Cabo Verde um coletivo em que, por exemplo, que tem um NIF e que tem isto e que temos uma conta bancária. Não existe. O coletivo que existe é, eu ligo ao Yuri, por exemplo, olha, o que é que tu achas disto? Ou a gente conversa, ou vai beber uma cerveja e conversamos, e ele diz-me, olha, eu estou a precisar de ajuda com este meu... com este teaser, e eu digo, olha, eu consigo editar o teaser para ti. Eu acho que daqui a 20 anos, quando tivermos a olhar para trás, vamos ver, aquilo era um coletivo, aquilo que estava a acontecer basicamente era um coletivo, porque partia da vontade de querermos ajudar uns aos outros, porque estamos todos no mesmo barco. Nós estamos todos no mesmo barco. Eu acho que isso é muito importante, e é importante observar e haver esse espírito de interajuda. E é algo que acontece quase por osmose, exatamente porque sabemos das necessidades que todos nós estamos a passar. Estamos a tentar fazer cinema e temos uma vida profissional ao lado para conseguirmos, por exemplo, o nosso salário, o nosso ganha-pão aqui para casa, porque ainda não somos nenhum...
pá, ou Coppola, ou Spielberg, ou grandes realizadores que, pá, conseguem viver do cinema e ter, pá, ter aquilo que eles têm, mas pronto. Agora, em relação à questão de produções internacionais, sinceramente, para mim é um tema interessante, porque o facto de nós estarmos aqui isolados em Cabo Verde, muitas vezes pensávamos, ok, produtoras, tu pensas num produtor belga, tu pensas num um produtor nos Estados Unidos, em França, Itália, Luxemburgo, tu pensas logo numa produtora megalómana que, por exemplo, quer basicamente comer uma produção que seja nacional no âmbito de coproduções. E o facto de nós estarmos, por exemplo, eu e o Pedro agora estarmos na EAV foi excelente, porque nós vimos que há muitos produtores, mesmo fora, mesmo na Bélgica, em Luxemburgo, estão a passar exatamente, opa, eu não diria exatamente a mesma coisa a nível financeiro, porque são países diferentes, realidades diferentes, a nível financeiro é completamente diferente, mas eles também estão num patamar muito abaixo daquilo que nós temos como, por exemplo, a elite de cinema internacional. E, por exemplo, há um interesse em haver essas coproduções, mas depois há uma questão que eu acho que é também muito importante, que é, por exemplo, em relação à questão do bolo financeiro. Quanto é que, por exemplo, vai ganhar, não estou a dizer a nível de lucro, mas, por exemplo, quanto é que vai para a equipa de Cabo Verde, quanto é que vai, por exemplo, para a equipa do outro país? E depois há que ser levado em conta, por exemplo, ok, quanto é que custa tal coisa aqui em Cabo Verde, quanto é que custa essa mesma coisa, por exemplo, naquele país? E, por exemplo, as disparidades a nível financeiro são de tal maneira grande que, e depois há aquela ideia de que, ok, tem que ir uma maior quantia de dinheiro para eles, exatamente porque se o som, por exemplo, vai ser feito lá, o gajo do som recebe 20 vezes mais do que um gajo do som aqui em Cabo Verde. Então, todas essas questões são questões muitíssimo delicadas. Todas essas questões, por exemplo, a nível financeiro, são extremamente complicadas e eu acho que parte de um princípio muito simples. Tanto coproduções nacionais como coproduções internacionais. Eu acho que essa coisa de, por exemplo, é só profissional, não é pessoal, nós estamos aqui para trabalhar a nível profissional, vamos deixar o pessoal de parte. É mentira, é completa mentira. Eu quero trabalhar com pessoas que eu gosto, ponto final. Eu quero trabalhar com pessoas com que eu sinta que a gente está a comunicar igual, seja aqui, seja em Angola, seja o Jorge, seja uma pessoa que vive num outro país. Eu quero trabalhar com... Eu já sei qual é o meu mindset, eu quero trabalhar com uma pessoa que tenha um mindset idêntico. Não importa o país que esteja, onde esteja. Então, eu acho que muitas vezes essas questões e essas coproduções, às vezes um pouco perigosas para o país mais pequeno, não deviam nem passar da primeira reunião. É tipo, ok, eu falo com o Pedro, que é o meu produtor, ok, eu não senti isto, vamos sair antes que isto não quero dizer palavrões, mas sim, vamos sair logo. Então, e isso é algo que eu estou a começar a sentir em relação às questões de produções internacionais. Agora, a nível de produção, por exemplo, nacional, sim, é basicamente isso. Ainda é a questão do espírito de interajuda entre nós e é assim que nós vamos fazendo produções. Agora, só para terminar, no âmbito de produção internacional também, só para dizer que esta série que eu escrevi em 2020 foi interessante porque eu estava em minha casa aqui e escrevi a série, escrevi o piloto, escrevi o treatment, escrevi o mini kit e a Bible, e depois, e foi sozinho, eu em cima da minha mesa a escrever, e tu não tens nenhuma noção do que pode acontecer daquele momento para a frente. Mas depois eu passei, por exemplo, aquilo para o meu produtor e foi logo num âmbito em que estávamos a conhecer um produtor cabo-verdiano, mas que vive no Canadá, pronto, é meio cabo-verdiano, meio do Canadá, mas que vive no Canadá,
que é o PJ Marcelino, e a gente já estava nesse momento a falar no âmbito de um coletivo, mas pura e simplesmente para alavancar, por exemplo, porque quando falamos em coletivos a nível de produtoras, o peso é maior e estrategicamente é muito bom. Então nós já estávamos a falar sobre isso, e este projeto que eu escrevi, esta série, foi logo um dos primeiros projetos que entrou para o nosso coletivo. É um coletivo no âmbito de Gana, Cabo Verde e Canadá. E logo, eu estou habituado a fazer só acordos verbais, por exemplo, entre eu e o Pedro, mesmo muitas coisas que acontecem aqui em Cabo Verde são acordos verbais, porque a gente faz acordos com pessoas que sinta que sim, ok, esta pessoa, eu acho que eu sinto-me bem, então vamos em frente. No entanto, foi a primeira vez que houve um contrato, não sei de quantas páginas, que a gente estava a ler, e foi aí nesse momento que eu cheguei à conclusão: a partir daqui tudo vai ser, vamos ter que comprometer uma percentagem. Por exemplo, cada passo que damos em frente, e isso é uma questão muito base de coproduções, cada passo que se vai dando, vamos comprometendo um bocadinho. Eu acho que o mais importante, desde o início, é sabermos quanto é que estamos dispostos a comprometer. Eu acho que isso é a coisa mais importante. Por exemplo, eu como escritor, eu posso até inclusive perder os direitos da obra, mesmo como escritor, mesmo que eu tenha escrito aquilo em minha casa, eu posso perder, por exemplo, o crédito de escritor, porque pode surgir uma produtora megalona que vem e diz: olha, eu gostei deste projeto, eu dou-vos, por exemplo, não sei, 2 milhões ou seja o que for, e tu dás-nos os direitos de escritor e pronto, vais perder isto e aquilo, mas em contrapartida vais ganhar isto. Ou seja, nós temos de saber logo de início o que é que queremos comprometer. Eu acho que isso é o mais importante. É prever 10 passos à frente o que pode acontecer. E isso foi uma lição muito importante. As assinaturas de contrato e depois cada passo que foi dado foram lições muito importantes, porque é um mundo que nós vivemos, querendo ou não, por mais que gostemos, por mais que haja aquele companheirismo e tal, há questões muito básicas relativamente à questão de interesse que vão surgindo sempre, e isso, acho que foi uma lição importantíssima. E questões de interesse estão na base também das questões de coproduções. Mílzia, só uma nota rápida nisso, tem a ver com, antes de mudarmos de pergunta, algo que nós às vezes não falamos também, mas é o custo da coprodução. Se eu chego a coproduzir com outro país, eu tenho que considerar grande parte daqueles não sei quantos mil euros ou dólares vão para viagens. Por exemplo, se vai falar para um país como Angola, com muito poucos acessos, é extremamente caro, um bilhete, sei lá, de $1000, viagens, alojamento, alimentação. Depende, grande do dinheiro que tu ias dizer, se eu tenho uma coprodução de não sei quantos $1000, de $50.000, vamos ficar ricos, ou de $100.000 vamos ficar ricos, e depois tu no final estás lá e não vês nada, vai tudo para a logística, porque ao tentares coproduzir com outro país, aumentas também muito o custo da tua produção. E às vezes mantendo-a pequena, também consegues que ela seja um bocadinho mais concisa, e de repente filmamos um filme, mas é todo num quarteirão a 100 metros de onde vivemos. Aí cada um vai para casa e come, sei lá, não é? Não estou a dizer que todas as produções tenham que ser assim, que é assim sempre, mas sim, também não podemos esquecer o que, ao tentarmos fazer coisas grandes, acabamos ou por não as fazer, ou para isso não se reverter na qualidade do filme. A seguir, só uma outra coisa, tu falaste de algo que eu acho extremamente importante, falaste de coproduções com Portugal e Brasil, e nós meio por defeito acabamos só por falar por uma relação com Portugal, porque penso também que existe aí caminhos mais formais e já com anos de experiência.
O Brasil, eu não conheço nenhum fundo direto, mas eu conheço um interesse grande do mercado brasileiro, fundamentalmente o mercado brasileiro negro, em conhecer o cinema que está a ser feito hoje em Angola, Moçambique, Cabo Verde, temos a Janina Oliveira, a Ana Camila, um monte de Licínio Januário, montes de pessoas que estão a construir essa ponte, compreender um pouco o que está a ser parte da conversa. Não creio que isso tenha saído ainda de indivíduos e se tenha traduzido em ações concretas de instituições ou Estados. Mas há esse interesse, há essa ponte por explorar. É um mercado gigantesco, que também partilha a linha, também partilha esse afeto, mas do ponto de vista de pessoas é muito maior. Pronto. Estou a ver que aqui vocês levaram um caminho que eu não estava à espera, sabem? O que é que tu estavas à espera? O que é que tu estavas à espera? Eu, honestamente, eu pensava que ia falar sobre coproduções ia ser muito mais no positivo e não no negativo. Mas que é bom, né? Isso é por isso que existem esses debates, né? Então, vou ver se consigo adaptar a minha pergunta só um pouco do alinhamento que vocês levaram. Por exemplo, bem que vocês já deram uma ideia do que as coproduções, por um lado, não ajudam tanto, mas acabam influenciando de um lado um bocado, vamos dizer, negativo, né? E neste linha de raciocínio, será que se pode estabelecer uma relação entre esses tais fundos internacionais, né, e coproduções que priorizam a parte da coprodução e a inércia dos governos em criar instrumentos de financiamento? Olha, sim, mas espera aí, eu depois acho que é melhor tu fazeres a pergunta de novo, mas eu depois vou esclarecer, sim, depois vou esclarecer uma coisa. Ok. Então, eu quero saber se vocês acham, né, que se é possível criar uma relação entre esses fundos que normalmente só tem mais priorizam a parte da coprodução do que o próprio conteúdo, né? E uma inércia com os nossos governos em criar instrumentos de financiamento. Ok. Olha, só para esclarecer uma coisa em primeiro lugar, eu não sou de forma alguma contra coproduções. Eu, inclusive, por exemplo, para o projeto que eu já tenho em mãos, que é esta série, é realmente inevitável. É inevitável e vai ter mesmo que ser através de coprodução. E, sinceramente, eu acho que, sinceramente, qualquer produção tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Eu acho que é mesmo uma questão de pensar 10 passos à frente e estar preparado e pensar, não ser só realizador ou produtor, mas também ter um pensamento estratégico relativamente principalmente como é que, por exemplo, o filme ou a série vai ganhar, porque o principal, no final de contas, é o filme, é o trabalho que nós estamos a fazer. Como é que o filme ou a série vai ganhar com esta coprodução? Se nós sentimos que, por exemplo, a coprodução basicamente equilibrada. Não estou a dizer, por exemplo, é o mesmo valor ou os mesmos custos ou o mesmo lucro para ambos os países, mas estou a dizer se nós sentimos que está equilibrado, basicamente, em relação à questão da produção. Eu acho que, tendo estas coisas esclarecidas e afinadas, eu acho que é como... Eu acho que se é uma pequena produção, se é coprodução local, coprodução internacional, acho que no final de contas, se há um desejo para ambos para fazerem um filme e para fazê-lo bem, e desde o início, desde a primeira conversa, sentimos que, ok, nós estamos na mesma página,
Sinceramente, eu acho que é positivo. Eu acho que assim como disse, para esta série, por exemplo, que a gente vai fazer, tem mesmo que ser uma coprodução e nós estamos extremamente entusiasmados em relação a isso. Agora, eu acho que, por exemplo, isto é uma coisa que eu tenho pensado há muito tempo com o Pedro, com o meu colega. Ele é produtor, mas é também meu sócio na minha empresa e a gente já há muito tempo tem falado em relação a line producing em Cabo Verde. Porquê? Porque nós temos acompanhado produções internacionais e vemos que, por exemplo, ok, tal filme, ou 007, ou seja lá o que for, foi filmado, uma parte foi filmada em Istambul, outra parte foi filmada no deserto de Sara, outra parte foi filmada aqui, outra parte foi filmada ali. E em termos de custos, em termos de logística, é muito grande, encarece muito a produção. Nós pensamos, Cabo Verde tem montanha, tem deserto, tem praia, tem cidade, tem tudo em 10 ilhas. Tem deserto, tem tudo, tem cascatas, tem tudo e mais alguma coisa nestas pequenas 10 ilhas. Então nós pensamos, é um local ideal, por exemplo, para produções internacionais, por exemplo, serem feitas cá. A primeira experiência que eu pessoalmente tive em relação a essa função foi mesmo a produção de Vitalina Varela, com o Pedro Costa. Ele veio filmar umas cenas aqui em Cabo Verde, aqui na Ilha de Santiago. E foi excelente porque ele precisava do espaço, ele precisava que as cenas fossem filmadas cá e nós sentimos que isto poderia ser algo interessante para Cabo Verde porque traz visibilidade para o país, trouxe um realizador de renome para o país e depois, principalmente, tanto eu como outros colegas que depois eu fui comunicando, olha, o Pedro Costa vem para cá, eu fui contactado, vamos lá, vamos todos ver a produção, ficar lá, nem se for de longe, só a ver o gajo a filmar, porque ele é um realizador de renome, eu tenho um respeito enorme por ele, e é interessante ver uma pessoa, uma pessoa com esse conhecimento a nível do cinema a filmar, basicamente a fazer a sua arte. Eu acho que é interessante para nós, por exemplo, jovens do cinema, só estarmos lá no set e a apreciar aquilo. Ou seja, isso já é uma mais-valia. Cabo Verde estar representado também é uma mais-valia. Então, ou seja, o cinema pode trazer uma mais-valia muito grande para Cabo Verde. E é isso que eu disse em relação à questão da mentalidade, logo no início. O mais importante é a mentalidade. Se o país ainda não tiver a mentalidade aberta para receber exatamente todas essas mais-valias do cinema, se não tiver aberto, então pronto, o cinema vai levar muito mais tempo. Mas, por exemplo, em relação a coproduções influenciarem, por exemplo, todas essas questões políticas e não só que ajudam no cinema. Eu acho que sim, eu acho que coproduções ajudam imenso. Sinceramente ainda não houveram muitas, mas eu acho que se forem muito bem feitas, há sempre, já me esqueci se foi o Jorge ou se foste tu que disseste logo no início em relação a também serem acordos entre países. O facto de serem acordos entre países implica também a entrada da representação governamental a nível dessa discussão, a nível desse discurso. Então, eu acho que, querendo ou não, vai ajudar. É algo que eu sempre disse aos meus colegas. O cinema aqui em Cabo Verde é um comboio que já está em movimento. Se as entidades governamentais querem entrar ou não, é a decisão deles, mas o cinema independente é um comboio que já está em movimento em Cabo Verde. E nós, graças a Deus, eu não estou a dizer que nós não somos dependentes das nossas entidades governamentais, com certeza que somos, relativamente à questão de leis, relativamente à questão de facilitações que conseguem ser feitas a nível fiscal e não só, para que o cinema aconteça. Nós dependemos sim, mas
não dependemos, por exemplo, eu acho que nenhum realizador e nenhum produtor devia depender financeiramente das suas entidades governamentais, por exemplo, para que o cinema aconteça. Não, eu acho que não. Nós somos produtores, realizadores independentes, e isso é muito importante também esclarecer. Mas eu acho que sim, eu acho que coproduções podem sim, principalmente trazer essa discussão para a mesa, por exemplo, no Parlamento, a dizer, olhem, o cinema está a acontecer, temos uma coprodução, por exemplo, com um país muitíssimo grande, e isso está a trazer muita visibilidade para Cabo Verde. Isto é algo que nós temos que prestar atenção. Ou seja, é colocar também as nossas entidades políticas em xeque relativamente a essas questões que o cinema traz. Então eu acho que é muito, muito importante. Só para finalizar, um exemplo que eu adoro, por acaso o Pedro conversou comigo sobre isso e depois eu achei que é uma ideia brilhante, que é o exemplo, por exemplo, da Coreia do Sul. Parasita ganhou o Oscar de melhor filme em 2019 ou 20, agora já me esqueci. Ganhou o Palme d'Or e ganhou o Oscar. E depois isso, e o Pedro teve a investigar e ele depois esteve a partilhar comigo. Foi uma investigação feita também não só por produtores, realizadores na Coreia do Sul, mas também a nível das entidades governamentais na Coreia do Sul, exatamente porque eles tiveram a ver, por exemplo, acho que foi em 90, já me esqueci o ano exatamente que Jurassic Park foi filmado lá, e eles tiveram a ver quanto dinheiro que eles fizeram, que o filme fez ao ser filmado na Coreia do Sul. E eles viram que é muito mais dinheiro do que o lucro de uma empresa automóvel, acho que famosíssima na Coreia do Sul. Quando eles viram isso, nós temos que começar realmente a mudar a nossa mentalidade e a fomentar o cinema, porque isto não só traz dinheiro, mas também traz muita visibilidade para o país. E foi um trabalho feito ao longo de anos, ao longo de décadas, e hoje em dia, por exemplo, o cinema sul-coreano é algo estrondoso e famosíssimo a nível mundial. Ou seja, esse interesse e essa mudança de mentalidade das entidades políticas é importante, sim. Eu não estou a dizer, por exemplo, eu ao dizer que sou um realizador independente, não estou a dizer que eu não quero saber das nossas entidades políticas, muito pelo contrário. Ao ser independente e ao fazermos as coisas nós próprios, nós também estamos a alertar as nossas entidades governamentais que é importante prestar atenção a isto, porque isto vai ser um impulsionador do país de hoje à amanhã. E eu acho que as coproduções também ajudam para que isso aconteça. Eu falei boa. Não, tranquilo. Mílzia, é assim também, de novo, não vou repetir, eu não sou contra coproduções, pelo contrário. Se calhar o filme angolano que teve mais visibilidade nos últimos tempos, assim, foi o Santana. Não, estou a dizer o Santana que teve no Netflix, o Ar-Condicionado também, mas num outro registro. Estou a dizer assim, a nível popular, é um filme que também saiu com coprodução e com uma coprodução sul-africana. E aqui também é importante não sermos românticos. Se tu tens um país como a África do Sul, que cada dólar que tu investes, eles põem 25 cêntimos, eu sou um coprodutor internacional, eu vou querer investir na África do Sul em vez de investir em Angola, que nem sequer tenho um acesso a um visto em condições, com facilidade e informação sobre o mercado. Depois precisas ter serviços. Essas grandes produções exigem serviços periféricos, seja de equipamento, pessoas formadas, etc. Então, enquanto essas coisas um pouco maiores não acontecem, nós vamos seguindo o nosso caminho e vamos fazendo as nossas pequenas, médias ou até grandes produções ou grandes coproduções. Isso não implica o facto de não termos isso tudo resolvido. Os nossos países não nasceram prontos, estão a ser feitos aos poucos e por nós também, e por nós com os nossos trabalhos. Nós estamos a definir um pouco o que é que isso pode ser. Também temos isso um pouco como vantagem. Mas temos, enquanto que isso não acontece, nós vamos fazendo as nossas produções com os nossos meios,
mas eu gostaria que fosse mais fácil, eu gostaria que tivesse mais apoio. Eu gostaria que uma coprodução com Cabo Verde ou Moçambique fosse algo enquadrado e fácil, não algo que nós temos que chegar e todos os dias abrir as nossas casas para o Nuno dormir ou para... não, tipo, não tem que ser assim. Nós já não estamos nessa fase. E para isso, e para evoluirmos com essa conversa, precisamos sim dessa conversa também a um fórum público, não só das entidades privadas. Porque aí cada um safar-se como pode. As coproduções são sim importantes, mas temos só que ter cuidado de que no longo prazo não se tornem uma dependência ao ponto de, passado 20, 30 anos, olhas para países que receberam inúmeras coproduções e continuam a não ter nada enquanto cinema do seu próprio país. Então tem que ser bom, mas colaborações equilibradas, coproduções equilibradas, e também onde se partilhe a componente criativa. Porque coproduzir para nós não pode ser só ser o motorista, fazer o trabalho de agarrar o cabo. Não, é tipo partilhar também criativamente e fazer parte criativamente das coproduções internacionais e nacionais também. Sim, sim, sim. Não, eu concordo também. É interessante ver a questão do cinema em Moçambique e, sim, eu acho que em relação à questão de coproduções é importante não ser uma dependência. Eu sinceramente, foi bom. Eu não queria ter feito Comer Deus de outra forma. Teria mesmo que ser a suar literalmente, porque era eu com um tripé, com a mochila da câmara e com... A primeira vez foi sem assistente e a filmar por toda a cidade de Mindelo, e a segunda vez consegui ir com assistente, mas era mesmo só para algumas captações de som, algumas questões de produção, e foi mesmo muito, muito complicado, mas eu não queria que fosse de outra forma, porque ou seja, ajudou-nos a entender, nós começamos daqui e daqui para a frente nós já estamos perfeitamente cientes de onde é que viemos e como é que começamos. Então, eu acho que, de forma alguma, uma coprodução possa ser, por exemplo, eu preciso mesmo desta coprodução porque sem esta coprodução eu não vou conseguir alavancar o meu cinema. Não, olha, eu consigo fazer um projeto que seja necessário uma coprodução, mas também consigo escrever uma história em que não seja necessária, em que eu consiga filmar sozinho, e foi exatamente daí que surgiu o meu projeto de Santiago, que eu vou começar a filmar próximo ano. Foi literalmente eu a dizer, o Pedro a dizer-me, olha, porquê é que não crias uma história aqui em Santiago? Não precisas viajar, com poucas pessoas e faz uma história simples. E eu inspirei-me em algo que aconteceu recentemente, em que um gajo fez momento, os personagens principais são dois. Ou seja, é perfeitamente possível fazer produções em que o número de pessoas seja limitado, a produção seja limitada, e consigamos fazer, por exemplo, talvez com o nosso telemóvel. E, sinceramente, esse tipo de produções às vezes inspiram muitos realizadores que tenham dinheiro e que sejam de renome para fazer as produções dele. Eu acho que o cinema de guerrilha, por aquela energia de onde vem, eu acho que é sempre interessante e tem que ser constantemente uma inspiração. Sim, e olha, sinceramente, eu gostaria de dar os parabéns, Mílvia, por o que tens estado a fazer. E continua, porque é exatamente isso, a gente tem que começar daí. Eu acho que é um erro tremendo dar de bandeja a um novo realizador, a um realizador que está a fazer o seu primeiro projeto, dar de bandeja ou uma coprodução, uma produção grande, ou um filme, ou, por exemplo, um financiamento em que lhe deixa completamente confortável em relação a tudo, porque isso, as pessoas vão ficar mal habituadas, por isso simplesmente. Eu discordo completamente com isso. Eu acho que todas as pessoas deviam, não estou a dizer todas as pessoas deviam ter a experiência que eu tive com Comer Deus, mas é importante começar bem de baixo, porque isso vai dar-nos calos também para termos a noção de humildade à medida que vamos avançando na nossa carreira do cinema. Exatamente. Prontos. Jorge, Nuno, muito obrigado
por disponibilizar no vosso tempo. Era, então, foram 2 semanas a conseguirem isto, mas conseguimos, isso que é importante. Então, em nome da produção de Kugoma e ao caminho de Kugoma, quero realmente agradecer-vos por darem um pouco da vosso input, tipo, cada um sua experiência, cada olho tem seu olhar, não é? Então, é sempre bom sempre ouvir de outras fontes o que acontece, não é? Todos nós entendemos que, no fundo, estamos mesmo no mesmo barco, mas, ao mesmo tempo, também temos muito por aprender por um com o outro, não é? Então, muito obrigado, boa sorte aí com as vossas próximas produções. Espero que ficam à espera que terão os meus e-mails para fazermos coproduções juntos, também Moçambique, Angola, Cabo Verde, vamos para a frente. Então, espero contar convosco também, provavelmente próximo ano, para mais alguma debate ou talvez um workshop para um ano.